Então, semanalmente nós temos dado aqui uma porção para o coração de vocês, para que vocês meditem sobre os princípios, aprendam. E eu tenho ensinado para vocês o seguinte: ouvir é uma coisa, né? Escutar é outra totalmente distinta. Ouvir subentende-se entender. Escutar, qualquer um pode escutar, mas ouvir subentende-se entender. E para que entendamos as coisas, é necessário que você volte ao assunto mais de que uma vez. Irmão, eu acho que você não precisa abrir o fundo, né? Porque senão eu vou ficar me ouvindo lá no fundo e eu não estou me ouvindo aqui na frente. Isso. Então, é importante que você pegue essas verdades espirituais e medite sobre ela ao ponto de você poder falar: eu entendi, isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha prática. Porque se tudo que eu ou qualquer outro preletor falar aqui ficar apenas no escutar, você não partir para o campo do entendimento, queridos, eu não tenho dúvidas no que vou dizer. Daqui a alguns meses, talvez nem tanto assim, daqui a algumas semanas, você já não vai se lembrar mais do que ouviu. Você não vai mais saber daquilo que você ouviu. Então, por isso que nós temos gravado essas mensagens. Elas são muito singelas, elas são muito simples, né, de propósito. Nós não estamos trazendo assuntos muito elaborados para que você tenha tempo o suficiente de meditar e depois novamente meditar, depois fazer perguntas para o que você ouviu, depois se avaliar como que você está nos conceitos aplicados. Hoje nós estamos encerrando um mês estudando um só tema praticamente. Nós vamos estudar um só, que é liderança. Mas um só assunto dentro de um texto. 2 Reis, capítulo 6. Um mês nós estamos estudando sobre esses valores espirituais, sobre esses princípios de liderança. A coisa passa muito rápido. Talvez se agora, neste exato momento, você tentar recobrar a sua consciência, tentar trazer à sua mente o que foi falado no primeiro dia, se por acaso você não teve a curiosidade de semanalmente ir lá fazer sua liçãozinha, né, estabelecer aquele valor no seu coração, fazer com que aquilo seja uma prática diária, um exercício diário no seu ministério, com certeza você deve ter perdido o ensinamento que Jesus trouxe. Então, eu não falo para envergonhá-los de forma nenhuma, eu falo para tentar encorajar vocês a aplicar o princípio do estudo. É repetição, 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 repetição. Quanto mais você repete um assunto, a certeza é que mais você vai aprender sobre ele. Quanto mais você voltar a uma mesma verdade, é sinal que naquela verdade você vai ser estabelecido. Então eu quero encorajar vocês mesmo, de todo o coração, a meditarem, a analisarem, a aprofundarem o assunto em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero encerrar esse texto, né? Praticamente aí 8 ministrações específicas sobre esse texto, e na próxima série, na próxima abertura de um tema, nós vamos tratar um outro texto, amém? Podemos voltar para o texto lá ou não? Aqui no Easy Worship ou não? Está funcionando ou eu vou aqui direto na Bíblia? Um momento. Ok, vamos lá na Bíblia enquanto isso. Quem achou aí, 2 Reis, né? Capítulo 6, quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, vamos pegar o texto de forma completa novamente. Disseram os discípulos dos profetas. Diga comigo, discípulos dos profetas. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Disse um, serve-te de ires conosco, os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. Porque perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar.
Então Eliseu cortou um pau, lançou-o e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o, e estendeu ele a mão e o tomou. Aleluia. Queridos, no encerramento dessa análise desse texto, nós vamos ficar só no início dele, quando diz assim: e disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito, estreito demais para nós. Eu quero enfatizar sobre a questão dos discípulos dos profetas. Queridos, desde cedo, para não dizer desde o dia em que Deus reconstruiu a terra, o fundamento, a verdade de nós formarmos líderes foi estabelecida. Quem foi o primeiro formador de liderança no planeta Terra? Alguém sabe dizer? O próprio Deus, o próprio Pai. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, na viração da tarde, vinha ter com Adão. E o que ele vinha fazer? Ensinar princípios de governo, ensinar princípios de liderança, estabelecer para ele uma visão. Lembra que desde o início eu falei, visão é uma imagem, não está legal o som, viu, querido? Não está mesmo legal. Está dando microfonia no grave, principalmente aqui. Ele disse que visão, que eu já disse, que é uma imagem clara de um futuro desejável. Então você percebe que Deus, desde o início, deixou bem claro para Adão e para Eva: olha, vocês estão começando aqui, neste jardim, mas a partir daqui vocês vão encher a terra. Vocês vão governar, vocês vão liderar, e a partir daqui vocês vão popular o mundo. Veja que Deus estava estabelecendo para eles uma visão de futuro. E Deus também foi dando as regrinhas. De que forma que Deus foi dando as regrinhas de liderança, os princípios de liderança? Primeiramente, na forma de fazer. Depois nós vamos voltar neste assunto. Quando você olha, por exemplo, Gênesis capítulo 1, você vai observar que Deus fez a primeira coisa. Qual foi? E disse: Deus, haja luz. Ok. Depois Deus de ter feito a luz, o que ele disse? E viu Deus que era muito bom. Aí veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. No sexto dia, o que Deus fez? O homem, ok? E ele termina então no sétimo dia as suas obras e dela descansa. Ele termina dizendo o seguinte: e viu Deus que tudo o que era feito foi e era muito bom. O que Deus quis com isso? Será que havia ali um narcisismo? O próprio Deus se adorando? O próprio Deus se autoglorificando? O próprio Deus, se regozijando na sua obra? Não. Na realidade, o que nós percebemos ali é que cada momento em que Deus dizia e viu Deus que era bom, Ele estava estabelecendo um padrão. É assim que é bom. É deste jeito que as coisas têm que ser. É desta forma que as coisas têm que funcionar. Elas não podem fugir este padrão. E eu acredito de todo o meu coração que após o sexto dia, melhor dizendo, após o sétimo dia que ele descansou, na sua comunhão diária com o homem, ele vinha discipular o homem sobre esses padrões da vida em que o homem exerceria governo, domínio sobre todas as coisas. Então já havia um padrão e o homem tinha a missão, tinha o propósito de manter tudo aquilo no padrão, ensinando ao homem o que deveria. E com a árvore da ciência do bem e do mal, ele diz assim: isso não pode, isso pode, isso não pode, esse é o padrão, mantenha o governo. Enfim, você percebe que Deus deixou muito claro a visão, deixou muito claro a missão, deixou muito claro as estratégias, deixou muito claro os valores para que Adão e Eva pudessem, a partir dali, construir o mundo esperado por Deus. Por isso que quando erraram, por isso que quando falharam, eles não foram inocentes. Porque se eles não houvessem sido treinados, eles poderiam usar a desculpa: mas por que o Senhor nos condena a respeito de algo que nós nem sabíamos? Por que o Senhor nos condena a respeito de algo que não tínhamos clareza? Por que o Senhor condena-nos de algo que nem sequer passou pela nossa cabeça? Certamente Deus seria injusto se por acaso agisse desta forma, e não foi. Pode ter certeza que houve um discipulado, vamos dizer assim, houve um treinamento, houve um ensino,
houve toda uma lição dada, transferida para Adão e Eva, para que eles pudessem exercer governo. De lá para cá, queridos, nós vamos perceber que toda a história de Deus, ela se desdobrou desta forma: líderes formando líderes, homens de governo formando homens de governo, pessoas na liderança exercendo influência sobre outras pessoas que em algum momento iriam liderar. Esta sempre foi a mentalidade de Deus e esta deve ser a nossa mentalidade. Líderes precisam ter em mente que o seu primeiro papel, o seu primeiro propósito não é simplesmente fazer, mas acima de tudo, o líder precisa formar outros líderes. Até poderia aprofundar um pouco o assunto, apenas para ilustrar. Eu diria que todo líder tem que ter, no mínimo, uma função tripla. Você trouxe papel e caneta? Anote aí. Nós não vamos discutir profundamente sobre este assunto, mas só para você ter em mente. Primeiramente, o líder tem que ser líder. Quantos concordam comigo? Amém. Acima de tudo, ele tem que ser em tudo. Na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir, ele tem que ser líder. Ele é, eu diria assim, a encarnação do que seria uma liderança. Eu sempre pergunto assim, eu sempre brinco dizendo assim, quando alguém quiser saber o que é ser líder, eles tinham que olhar para você. Como que deveria ser o comportamento de um líder? Eles tinham que olhar para você. Como deveria ser a vida de um líder? Eles deveriam olhar para você. Então, a primeira característica de um líder é ser. A segunda maior característica de um líder é treinar novos líderes. Eu sou e agora eu treino. Eu sou e agora eu faço discípulos. Eu sou e agora eu vou me multiplicar em outras pessoas. E o terceiro tripé de uma liderança é criar a estrutura. Então eu sou. Por eu ser, eu transfiro para outras pessoas. Transferindo para outras pessoas, eu tenho que criar agora toda uma estrutura de funcionamento, para que então estes treinados possam entrar em campo, esses treinados possam executar as suas tarefas. Então, todo líder, ele precisa ter isso em mente. Repita comigo: primeiro eu sou, depois eu treino, depois eu estabeleço a estrutura. Em qualquer área do seu chamado. Podemos falar aqui do ministério dos 5 aspectos, ou os 5 aspectos do ministério de Cristo. Se você é um apóstolo, você tem que ser um apóstolo. Você tem que ser a encarnação de um apóstolo, vamos dizer assim, o exemplo maior de um apóstolo. E aí você tem que treinar toda a sua equipe apostólica com uma mentalidade apostólica, com uma visão apostólica, com uma missão apostólica, com uma estratégia apostólica, com valores apostólicos. Se você é um profeta, primeiramente você tem que ser um profeta. Você tem que ser a exemplificação do que é ser profeta. Sendo profeta, você vai treinar as pessoas na visão profética, na missão profética, nas estratégias proféticas, nos valores proféticos, e assim consecutivamente, você pode falar do evangelista, você pode falar do pastor, você pode falar do mestre. Então, primeiramente, eu sou, depois eu treino, depois eu crio a estrutura. Por fim, eu volto para a minha função principal, que é supervisionar para que tudo isso não perca a sua essência, não perca os seus valores, não perca o rumo. Eu estou ali conduzindo aquilo que eu estabeleci. Então, se um líder, querido, ele conseguir isso na sua vida, ainda que seja aquela aguinha com açúcar, ainda que seja o arroz com feijão, ainda que sejam coisas extremamente básicas, ele vai se tornar indiscutivelmente um líder de sucesso. Se qualquer uma destas 3 não funcionarem bem, esse líder vai ter algum problema no seu processo. Primeiramente, se ele não é, como é que ele vai ensinar? Ele vai ser questionado. Falar assim: poxa, você está falando de uma coisa que nem você vive? Você está falando de uma coisa que nós não conseguimos enxergar em você? Você está falando de uma coisa que, né, é só ideal, isso não é real na sua vida?
é complicado, você vai ser indagado em relação a isso. Vai ser muito indagado em relação a isso. E é difícil. Por exemplo, você percebe que o que Paulo falou, o que Jesus falou, olha, o que vocês viram, o que vocês ouviram e vocês aprenderam de mim, isso também ensinai a outros homens a fazerem o mesmo. Timóteo capítulo 2 fala sobre isso. Primeiramente o que vocês viram, depois o que vocês ouviram, e depois o que vocês aprenderam em mim. Então vocês vão transferir para outros que vão seguir nesta mesma caminhada. Essa é a primeira questão. Segundo, tem gente que pensa, que todo ensinamento que possamos dar, ele é apenas exemplar. Não é verdade, querido. Se todo ensinamento fosse meramente exemplar, não teria por que termos escolas. Seríamos como os animais selvagens. Olharíamos as pessoas fazerem e, consequentemente, aprenderíamos. E não é assim. Existem as escolas com as suas especificidades para poder ensinar as pessoas naquilo que elas precisam aprender e serem admoestadas. Então, não caia nessa mentalidade equivocada. É muito importante o ensino pelo exemplo, mas também é tão importante o ensino pelo fundamento. Você tem que trazer o fundamento daquilo que você faz. Qual é a razão de você fazer o que você faz? No nosso caso, somos bíblicos. Quem aqui é bíblico, diga amém. Qual é a fundamentação bíblica que você tem para fazer o que você faz? Qual a verdade escriturística que você tem para fazer da forma como você faz? Quais são os fundamentos das escrituras que você tem para agir da forma como você está agindo? Isso você tem que transferir para as pessoas. Isso você tem que ensinar para as pessoas. Não dá para ser só com um exemplo. E por fim, imagine agora que você é alguém exemplar no que faz. Imagine também que você é alguém de fundamentos, de alicerce, de pessoa que não é aí gente que faz barulho de latas vazias, mas alguém que transfere o conhecimento para outras pessoas. No entanto, agora as pessoas treinadas, elas não têm estrutura para funcionar. O que vai acontecer? Vai estagnar. Vai acontecer o que acontece com as empresas pequenas. Vai acontecer o que acontece com as maiorias das igrejas pequenas. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Igreja pequena, elas são os maiores captadores de membros das igrejas grandes. Vocês não sabiam disso? Simplesmente porque as igrejas pequenas, elas até têm pessoas capazes, elas até treinam, mas elas não se preocupam em criar estruturas funcionais. Aí os caras não tendo de funcionar, dão linha. Elas dão linha. Isso está até na parábola, né, querida? Aquele que tem uma e não fez nada, o que acontece? Tira dele e dá para quem? Para quem tem 10, para quem fez melhor. Então a excelência, ela move o reino a favor dela mesma. A excelência movimenta o reino para atrair pessoas de propósito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Isso você pode falar em todos os âmbitos, querido. Em todos os âmbitos. Isso não é uma regra geral. Tem empresas, por exemplo, que não trazem gente de fora, elas formam dentro e só valorizam as pratas de casa. Tudo bem, é uma filosofia organizacional, mas são pouquíssimas empresas que trabalham assim. Geralmente elas acabam agregando pessoas de grandes valores, porque elas têm uma estrutura para que essas pessoas de grande valor saibam funcionar. Vou te dar uma base bíblica. Por exemplo, quem foi que reinou sobre Israel? Nabucodonosor, concordam comigo ou não? Quando Nabucodonosor reinou lá, dominou Israel, o que ele pediu? Tragam para mim os maltrapilhos, tragam aqueles que não sabem falar, tragam aqueles que não sabem se comportar nos palácios. Foi isso que ele pediu? Não, ele falou assim, vá entre os cativos e escolha dentre os nobres aqueles que são capazes de transitar na corte. Queridos, é uma verdade absoluta isso. Então, líder tem que ter essa mentalidade de que é dessa forma que funciona o mundo. Eu sou, o mundo da liderança, eu sou, por eu ser, eu treino, por eu treinar, eu crio a estrutura. Agora, vamos pegar uma outra ideia aqui de liderança. Muito bem.
Se você for pensar assim, cada um de nós aqui seríamos uma escola ambulante. Seríamos uma Oxford, seríamos aqui uma Harvard, seríamos aqui, vamos lá, me fala uma outra universidade famosa do mundo aí. Cambridge, MIT, quem mais? Essas grandes aí. Não é essa a proposta, na realidade. Na realidade, a nossa proposta aqui como liderança é o seguinte: nós não podemos nos eximir principalmente do ser. Aqui não tem como nos eximir disso. Você tem que ser líder, com a mentalidade de líder, com o palavreado de líder, com as ações de líder. Isso ninguém poderá ver em outra pessoa, em outra estrutura, em outro lugar, senão em você. Isso não dá para ser transferido. Amém? No entanto, essas duas outras coisas dá para nós aproveitarmos. Dá para nós entendermos como que funciona. Quem tem filho aqui, diga amém. Amém. Muito bem. Então, é você quem ensina todos os valores, ou ensinou todos os valores da matemática para o teu filho, todos os valores da biologia para o seu filho, todos os valores da física para o teu filho, foi você? Não, o que você fez? Você encaminhou o seu filho, ou a sua filha, para uma escola, que era mais ou menos o que acontecia aqui. Desde Ramá, já havia sido levantada a escola dos profetas, onde os profetas aprendiam sobre a mentalidade profética, eles aprendiam sobre os princípios do profeta, qual deveria ser o caráter do profeta, qual deveria ser a mentalidade do profeta, qual deveria ser a postura do profeta, qual deveria ser o comportamento do profeta, e assim por diante, e assim por diante. Então, no nosso caso aqui, tornando a coisa bem prática, bem funcional para nós, vou repetir o que eu já disse. Eu não posso tirar de você a responsabilidade de ser você um líder na forma de pensar, na forma de falar e na forma de agir, porque senão você não vai ter seguidores, você não vai ter discípulos. Se as pessoas não virem em você um líder, elas não vão te seguir. Ninguém segue quem não é líder. Ou você é líder, ou você é liderado. Não tem outra conversa aqui. Ou você é um líder, ou você é liderado. E na nossa visão, para você futuramente ser um líder, você vai ter que aprender a ser liderado. Concorda comigo? Agora, por exemplo, no treinamento, eu não vou exigir isso, que você passe totalmente, ou na sua totalidade, melhor dizendo, o conteúdo. Porque nós temos aqui todo o conteúdo de como você fomentar o conhecimento no coração de um líder. Nós temos aqui a integração, depois nós temos aqui a qualificação, depois nós temos aqui o CTMA, 3 anos de CTMA, depois temos mais 1 ano de integração, que o cara vai poder sair de bacharel em teologia, né, com nível superior. Nós temos os cursos de qualificação em suas devidas especialidades ou especificidades, e temos as conferências, ora apostólica, ora profética, ora evangelística, ora pastoral, ora de ensino. Então você percebe que toda esta igreja, esse lugar de reunião, tem uma estrutura para poder condicionar, para poder formar uma visão de liderança no coração daqueles que estão andando com você. Então qual que é o teu papel? O teu papel é ser líder na forma de pensar, é ser líder na forma de falar, é ser líder na forma de agir, principalmente em encaminhar as pessoas que estão com você para essa estrutura. Porque eu creio que tem muita gente que morre de medo de assumir liderança pela questão do conteúdo. Ele acha, mas meu Deus, como é que eu vou ensinar tudo? Como é que eu vou poder falar sobre tudo? Nem eu mesmo sei sobre tudo, como é que eu vou formar uma pessoa? Não, o teu papel não é esse. O teu papel aqui é encaminhar essas pessoas para lá. E neste encaminhamento, o que nós esperamos de você? No discipulado pessoal, que é aquele que você encontra o seu discípulo, esse que está te seguindo, né? Está te seguindo como discipulador, está te seguindo como líder de Casa Luz, está te seguindo como líder de ramo, está te seguindo como líder de área, está te seguindo como líder, pastor de uma congregação, está te seguindo como pastor de uma igreja-mãe, enfim, esse cara que está te seguindo, semanalmente, o que você vai fazer? Você vai ser como o pai que faz com a criança que ele mandou para a escola. Está tudo bem com você?
Você está entendendo o que está sendo falado? Você está com alguma dificuldade? No que eu posso te encorajar? No que eu posso te ajudar? Você vai destravando a pessoa para ela não parar no meio do caminho, para ela não desistir na formação. Você vai simplesmente tirando as dúvidas, você vai simplesmente encorajando a pessoa para que ela passe por todo o processo, para que ela siga todo o processo. Enquanto isso, o que você está fazendo aqui? Você está formando as estruturas. Então, por exemplo, você é um evangelista. Então, vamos dizer que você está liderando o ministério evangelístico da igreja. Qual que é a sua ideia? Eu sou um evangelista na minha forma de pensar, eu sou um evangelista na minha forma de falar, eu sou um evangelista na minha forma de fazer as coisas. Encaminhei a minha equipe está lá na integração, minha equipe está lá nos cursos de qualificação, minha equipe está lá no seminário, minha equipe está lá nas conferências, minha equipe está sendo treinada no conhecimento, está conhecendo sobre os valores de uma mentalidade evangelística. Enquanto isso, eu estou criando a estrutura. Vamos supor que o ministério evangelístico que eu coordeno quer evangelizar na rua. Então, eu vou criar um ministério, toda a estrutura do que é funcionar na rua. Então, vamos dizer que o meu ministério evangelístico quer funcionar nos hospitais. Então, vou criar toda a estrutura de como esses caras que estão sendo treinados vão trabalhar nos hospitais. Eu quero fazer evangelismo de cruzada de milagres. Então, eu vou criar toda uma estrutura da cruzada, para que essas pessoas, após serem treinadas, tenham aonde funcionar. E agora você aplica isso para todos os departamentos. Por exemplo, vamos supor que você seja um líder de uma casa-luz e que pretende ser líder de uma igreja-mãe, plantar uma igreja lá na Zona Norte, ou lá no extremo da Zona Sul, ou no outro país. Você deseja ser esse cara, vamos supor. O que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar simples, não precisa muita coisa. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: se você quer ser um plantador de igreja, na nossa forma de fazer a coisa, que não é a única, mas funciona, você tem que se preocupar em treinar, muito bem treinado, 3 pessoas. Se você cuidar bem, se você é um líder, e treinar bem 3 pessoas, daqui a alguns anos, você vai ter uma igreja saudável, estruturada, uma igreja tinindo. Simples, você quer ver? Vamos supor que você é um discipulador. Então, você tem 3 discípulos, ok? Então, você está treinando os seus discípulos para o que é ser um discípulo e já está preparando ele para o next step, ou seja, o próximo passo. Qual que é o próximo passo de um discípulo? Ser líder de casa-luz. Ok? Aí esses 3 sobem como líderes de casa-luz, eles estão lá governando 15, 20 pessoas, né? Estão governando, você sobe para líder de ramo. Aí você está treinando eles serem um bom líder de casa-luz, o que tem que ser feito, e já preparando eles para o next step, ou seja, o próximo passo. Qual que é o próximo passo deles? Serem líderes de ramo e formadores de líderes de casa. Agora, você prepara eles para o futuro, tanto para cima, no que eles vão ser, como para baixo, quem vai substituí-los. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Você sobe. Agora, quem você treinou ocupa os seus lugares, e você vai ocupar líder de ramo. Consecutivamente, se você parar para pensar nisso, olha só, cada ano você faz uma multiplicação. Vamos pensar assim, ó, primeiro ano eu multiplico em discípulos, amém? Você está comigo aqui ou não? Amém. Eu estou tornando a nossa visão prática. Se você acreditar, a coisa funciona. Né? Primeiro ano, discípulos. Segundo ano, líderes de casa-luz. Terceiro ano, líder de ramo. Quarto ano, líder de área. Quinto ano, pastor de congregação. No 6º ano, pastor de igreja-mãe. Se tudo funcionar certinho, bonitinho, nos grupos de 5, 6 pessoas, né, de cada casa-luz, você daqui 6 anos vai ter uma igreja de 400 a 500 pessoas andando com você. Gente, é muito tempo? Não. Para quem quer ser pastor de uma igreja, investir 5 anos da vida num propósito definido não é nada. Não é nada.
Inclusive a ciência da religião diz que uma igreja plantada hoje, ela de fato só vai começar a pensar mesmo como igreja depois do 7º ano de existência. E eu estou fazendo uma proposta que em 6 anos, se der tudo certo, logicamente, né? A gente tem que, lembra um dos cursos que eu dei aqui para vocês? Você tem que pensar no impensado, né? Pensar que o machado pode cair em determinado momento da história, né? Acidentes acontecem no percurso. Como também, você pode ter uma grande surpresa. Ao invés de ter uma igreja de 400, você vai ter uma igreja de 1000. Oh, que amém, mas xoxo. Ao invés de ter uma igreja com 300, 400, vai ter igreja com 800, 1000 pessoas, amém? Amém. Aleluia. Agora que gostoso. Quando você tiver essa igreja daqui 5, 6 anos, se você trabalhar direitinho, isso eu estou falando em 1 ano. 1 ano para cada fase. 1 ano para cada fase. 1 ano para o cara ganhar uma alma. 1 ano para o cara treinar um líder. Gente, é muito tempo. Se você parar para pensar, é muito, dá para fazer a coisa muito bem feita. Dá até para fazer uma brincadeira. Ganhou uma alma, não está muito convertida, dá tempo de jogar lá fora e pegar outra. Formou um líder, o cara não está muito bem formado, dá tempo de jogar ali fora e pegar outro. Mas é brincadeira, irmão, a gente nunca desacredita de ninguém, amém? Porque é muito tempo. Trabalhando em foco, em propósito, você chega lá somente pensando em múltiplo de 3. Alguém captou aqui ou não? Amém. Agora, você vai trabalhar sozinho? Não. Você não precisa criar toda a estrutura de ensino. Você já tem. A igreja te dá gratuitamente. Você não precisa pagar por isso. A gente não cobra royalty por isso. Basta você acreditar na visão e não ficar trabalhando estrambelhadamente. Não, seja o que Deus quiser. Não, você tem que trabalhar com foco. Então, por exemplo, um líder, lembra lá, voltar aqui às primeiras ministrações. Um líder, ele só vai ter liderados quando ele tiver um alvo. Gente de sucesso não vai andar por acaso, irmão. Quem aqui se considera alguém de sucesso? Diga amém. Amém. Você vai andar com gente do acaso? Não. Ninguém. Se vocês não vão, por que acreditar que os outros que são tão, bem-sucedidos como vocês irão? Desculpa, assim, não quero ofender ninguém, é uma estupidez pensar assim. Se você mesmo não iria, por que os outros vão? É muito simples, querido. Né? É muito simples. Então, pensa assim, uma visão. Então, qual que é a visão? Você não pode torná-la muito grande demais, porque senão você assusta o cara. Né? Mas você pode, pelo menos, falar para o seu discípulo, assim, olha, eu vou te treinar, né? Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus chegou para Pedro e falou assim, vinde após mim e never, não vai acontecer nada com você. Nothing, não vai acontecer nada com você. Hã? Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para ele? Vinde após mim, pague o preço necessário e eu te garanto, você vai se tornar pescador de homens. Amém? Então imagina você pegando os seus 3 e de primeiro momento chegar para ele assim, olha, pode andar comigo. Daqui 1 ano, eu garanto para vocês, se vocês lerem a cartilha, se vocês fizerem o que é devido, daqui 1 ano, vocês vão se tornar líderes de uma casa-luz. Você já está dando objetivo para o cara. Aí o cara vai dizer assim, mas quais são as lições de casa? Quais são os meus deveres? Aí você vai começar a transferir para ele. Foi o que Deus fez com Adão. Deus não simplesmente criou Adão, e aí depois de Adão criado, fala assim, ei Deus, estou nessa terra, o que eu faço? Se vire. Não, Deus foi dando para eles, passo a passo. Vocês vão fazer isso, depois vocês vão fazer isso, depois vocês vão fazer isso. Você percebe que eram alvos mensuráveis, alvos plausíveis, factíveis. Coisas que poderiam ser alcançadas, coisas que poderiam ser praticadas. E o grande problema da liderança, querido, hoje em dia, é uma liderança medrosa, é uma liderança covarde, é uma liderança que não acredita em algo, que ela diz, eu estou disposto a morrer por isso. É mais fácil ser como Charles Brown, lembra o Charlie Brown do Snoopy? Que atirava uma flecha, e depois aonde a flecha caía, ele ia lá e desenhava o alvo ao redor, porque dessa forma ele nunca erra. Né? É o camarada que não luta por algo,
É o camarada que não fala assim, eu vou investir minha vida nisso, eu vou acreditar nisso, eu vou viver por isso. E se não der certo, eu vou morrer por isso. Mas vou morrer pelo menos acreditando numa coisa. Sabe, eu vejo hoje uma liderança muito covarde. Eu vejo as pessoas muito medrosas no que acreditam. Eu vejo as pessoas muito autoprotetoras. Elas têm medo de errar, elas têm medo de falhar, elas têm medo da coisa não dar certo. Meu querido, você tem que crer que aquele que te chamou, ele há de completar a boa obra. Você tem que crer que aquele que te chamou, ele é poderoso para guardar o seu bom depósito. Você tem que crer que aquele que te chamou, ele mesmo sabe da sua insuficiência ao ponto de fazer você suficientemente capaz, dando-lhe o entendimento, a revelação da palavra pelo Espírito Santo. Aleluia! Você tem que crer, meu irmão, que Deus é o maior interessado na sua obra e Ele vai ser o seu melhor, o mais presente, o mais pontual ajudador naquilo que você se empenha a fazer para Ele. Aleluia! Amém? Agora olha que interessante. Primeiro nível, né? Ensinar as pessoas a serem líderes de casa. Agora quando o cara assume liderança, o primeiro degrau de liderança, que ele tem governo sobre pessoas, aí você tem que levar ele a ter uma visão dupla. Tanto em relação ao seu sucesso, ao que ele vai se tornar líder de ramo, como também ele vai entender, e isso é fundamental para os seus discípulos, que todo o sucesso que está adiante, ele é resultado de você trazer consigo outras pessoas. E todo líder que não pensa assim, ele cresce até o momento, até onde ele tem capacidade. Depois ele não tem mais ninguém empurrando ele para cima. Isso é uma lição básica. Na sua estrutura, entendeu? Não captou? Então vamos lá. Você é um discípulo. Você não tem ninguém sobre a sua liderança, amém? Então agora você vai ser elevado à posição, líder de Casa Luz. Agora você tem liderados debaixo de você. Você está sob liderança e tem liderados, amém? Para você subir o novo degrau, que vai ser líder de ramo, você tem que trazer com vocês novos líderes que vão assumir a sua liderança de casa. E é esse negócio, alguém que te puxa para cima e alguém que te empurra para cima. Alguém que te puxa e alguém que te empurra. Por isso que é muito importante que esses que estão embaixo sejam seus filhos. Sejam pessoas que amem o seu sucesso. E esses que estão aqui em cima sejam seus pais, aqueles que torcem pelo seu sucesso. Amém? Escute bem o que eu vou dizer. Vocês estão conseguindo anotar isso? Não tem problema. Se não anotar, vocês vão ouvir depois. São conceitos muito fortes isso. Se esses aqui de baixo forem só os seus irmãos, só pessoas coiguais a você, vai dar certo? Vai. Mas você também vai ter uma grande probabilidade de dar errado. Porque irmão tende a ter ciúmes de irmão. Você quer uma base bíblica? Os irmãos de José. Você quer uma base bíblica? O filho pródigo maior e o filho pródigo mais novo. Quando o filho pródigo mais novo voltou para casa, o mais velho ficou irado, porque não queria a redenção do irmão. Agora, quando você tem filho, qual é o filho que não torce pelo pai? Quando você tem pai, qual é o pai que não torce pelo filho? Aí a estrutura fica ideal. Pais que geram filhos, filhos que geram filhos. Quando você consegue estabelecer essa linha na sua produção, vamos chamar assim, de liderança, mas é quase impossível a coisa de dar errado. Porque você vai caminhar nesses 5 anos, muito intimamente com essas 3 pessoas. Você vai saber quando ela respira que ela está chateada, vai saber quando ela respira que ela está alegre, vai saber quando ela olha torto que ela não gostou, quando ela olha que afirmou. Você vai conhecer a pessoa, ela vai ter a batida do teu coração. Não é gente entrando e saindo que você nem sabe quem é, o que pensa, o que deixa de pensar.
É muito importante esse ciclo de crescimento dentro da sua estrutura de liderança. Agora, como eu te falei, tem alguma coisa errada em você pegar um irmão e treiná-lo? Não, não é errado. Não é errado, mas você vai ter uma probabilidade de desavença. Agora, quando você vai lá e ganha, olha que gostoso. Vamos trabalhar o ideal. Quem aqui é líder? Diga amém. Então, olha o ideal. É você ir lá no mundo e buscar os seus 3 filhos. Foi o que Jesus fez. Jesus, quando veio à terra, ele foi atrás dos seus 12. Não foi? A Bíblia fala em Marcos capítulo 3, versículo 12 e 13, que ele chamou quem quis para estar com ele e ir após ele. Ninguém caiu no colo dele assim. Todos vieram porque ele quis. Então, olha, esse é o ideal, que você como líder, né, saia lá no mundo, né, ganhe almas. Ou você saia lá no mundo e ganhe os desviados. Ou você vai lá e busque os nominais. Mas de alguma forma, nesses 3 oceanos, de pessoas que nunca conheceram a Cristo, daqueles que conheceram, mas estão desviados, e daqueles que pensam que conhecem, mas estão indo para o inferno, esses vão se tornar os seus filhos. E aí você começa a carreira de liderança. Esse é o ideal. Você precisa ter essa mentalidade. Porque o que nós imaginamos? Nós imaginamos, e a maioria das pessoas acabam agindo desta forma, que você é líder apenas para fazer. Tudo bem, você faz, mas já viu aquelas pessoas dizendo, as coisas só funcionam quando eu estou presente. As coisas só funcionam quando eu faço. Alguém já ouviu isso aqui por acaso? Querido, quando você tiver que falar isso, desculpe, não quero te ofender. O maior culpado é você. O maior culpado não é a sua equipe. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, que Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Que a igreja então estendesse um tapete vermelho para essas pessoas. Olha, vindo aí o apóstolo, olha aí o profeta das nações, olha aí o evangelista, olha aí o pastor dos pastores, olha aí o grande mestre que sabe todas as coisas da lei de Deus. Não! A Bíblia fala que esse ministério quíntuplo tinha um objetivo central: aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o serviço. Então, se os santos não desempenham o serviço, de duas uma, ou eles não foram aperfeiçoados, ou eles são rebeldes e não fazem o que é devido. Não tem outra conversa. Ou eles não foram treinados, ou eles se rebelaram contra o treinamento, ou eles se insurgiram contra a verdade e não querem fazer o serviço. Não tem outra coisa, querido. E a grande probabilidade não é que as pessoas se insurgiram, geralmente é a falta de aperfeiçoamento. As pessoas não são treinadas para fazer aquilo que elas devem fazer. Nós trabalhamos muito na cobrança. Por que você não ganhou almas? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o dia que você sentou com seus discípulos e ensinou eles a ganhar almas? Por que você não expulsou o demônio? Qual foi o dia que você sentou com seus discípulos e ensinou eles a expulsarem demônios? Por que você não multiplicou sua casa-luz? Qual foi o dia que você sentou com eles e ensinou eles como é que se planeja a multiplicação de uma casa-luz? Cobrança não resolve nada. O que resolve é ser. O que resolve é treinar. O que resolve é criar estrutura. E aí a gente entra naquela regrinha. É muito fácil de você transferir isso. Amém? Glória a Deus. Vem cá, Tiago. Você que está todo bonitão aí. Descalço mesmo, irmão. O chulé não aparece na câmera. Então vamos lá. Vamos supor, eu vou agora, né? Eu sou
eu quero transferir tudo que eu sou. Eu tenho, eu quero transferir tudo que eu tenho. Eu posso, eu quero transferir tudo que eu posso para o Tiago. Amém? Então, o que eu vou fazer com ele? Primeira coisa é o chamado. Vinde após mim. Tiagão, eu tenho um projeto aí para desenvolver, entendeu? Tem algo extraordinário para fazer. Eu não vou aqui colocar nome de propósito. Cara, vai ser um sucesso. Eu vejo que você é um cara chamado por Deus. Lembra de Eliseu? A Bíblia fala que Eliseu nem existia na mentalidade de Elias, mas Deus revelou para ele que Eliseu seria profeta desse lugar. Cara, eu sinto no meu espírito que eu posso transferir o que eu tenho. Agora, lembra que eu falei que primeiro você tem que ser? É só se o Tiago falar assim, mas o que você é que eu nem sei? O que você tem que eu nem sei se quero? O que você pode que eu nunca vi você fazer nada? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então não tem como, isso é intransferível, isso não dá para ser terceirizado. Os outros dois, a gente terceiriza, a gente copia, a gente usa outras localidades ou mesmo aqui dentro para isso. Mas aqui não dá para transferir. Não, eu reconheço em você, Jamal, algo extraordinário, eu quero mesmo, amém? Aí então eu vou pôr ele no processo. Primeiramente vem ver como eu faço. Eu vou lá fazendo, vou expulsar demônio, ele está vendo. Estou curando enfermos, ele está vendo. Estou ganhando almas, ele está vendo. Estou cuidando de uma casa à luz, ele está vendo. Estou treinando liderança, ele está vendo. Ele está me vendo no culto, cultuar, hora que eu chego no culto, hora que eu vou embora. Ele está vendo meu comportamento com pessoas, está vendo meu comportamento com Deus, a forma como eu trato a Bíblia, a forma como eu trato o reino espiritual, como eu me movo no Espírito. Ele está vendo, ele está vendo, ele está vendo. Ele está vendo. Olha o que Paulo ensinou para eles assim, ó, lá em Timóteo capítulo 2. Tudo o que ouvistes, tudo o que vistes, tudo o que aprendestes em mim, então agora você vai ensinar a outros e a outros. Está vendo? Glória a Deus. Aí, bem, ele viu o suficiente. Glória a Deus. E aí, Tiagão? Tá animado com o que você viu? Opa, claro. Aleluia. Então, eu quero agora, entendeu? Levar você a acreditar de que você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Aleluia. Ah, será que posso? Ai, não, meu Deus. Ai, não, pode, cara, vem. Então, vamos fazer o seguinte, para não ficar com medo, nós não vamos direto no assunto, não. Então, agora sim, eu vou fazer, vem comigo. Só que você não vai só olhar, tá bom? Você vai me ajudar, tá bom? Ó, tá vendo? Eu vou curar esse enfermo aqui, Tiago. Vamos lá, põe tuas mãos juntos comigo aí. Aleluia, vamos lá. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que essa enfermidade saia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então, Tiago, vem cá. Vamos pegar, está vendo esse irmão aqui? Olha, vai ser o nosso filhão, nós vamos treinar ele, ok? Então, estou aqui treinando o cara. Falei, então, Tiago, o que você pensa sobre este assunto? O que você teria para transferir para esse camarada aí? Aí você vai lá e fala assim, não, olha, certa vez eu estava conversando com o Jamal, aprendi assim, assim, assim. Legal, bem. E assim por diante. Eu faço, e agora ele está me ajudando. Aí eu trago ele, vou dar um feedback. O feedback, a gente sempre valoriza o positivo, e no negativo, a gente sugere. A gente orienta, a gente não desce o pau na cabeça do cara, não. Porque senão o cara desmotiva, irmão. Alguém está entendendo? Está falando ou não? Nas coisas que o cara acertou, você joga o cara para... Cara, você foi demais curando aquele enfermo. Olha, nem toda a minha história eu curei o enfermo daquele jeito. Aleluia! Cara, você vai ser demais. E você valoriza o cara. Alguém está entendendo aqui ou não? Amém? Só que, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for orar por um endemoniado, quando você for orar por um doente, não fecha o olho, porque de repente o cara te dá um murro e você nem vê. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você acha que ele vai se ofender com essa dica? Não, porque eu já coloquei o cara para cima, entendeu? Já levantei o moral do cara. Se eu faço o contrário, pô, cara, você é doido, meu. Você foi eu fechar o olho na cara e demorar, se o cara te dá uma gravata, um mata-leão, você está lascado, meu. E assim por diante, né? Bom, e vem. Então, cara, ó, você está legal, você está legal. Agora vamos fazer o seguinte, Tiagão, você está preparado, cara. Eu vou inverter agora, tá? Você passa adiante, você faz, e eu te ajudo. Vamos orar por ele. Pastor, tem um enfermo aqui, vamos orar por ele? Agora? Amém? Aleluia. Vamos impor as mãos. Aleluia. Senhor Jesus, Tu és a cura. Amém, e nós trazemos agora, Senhor, aleluia, o reino dos céus sobre essa vida. Aleluia.
Transferimos agora a vida de Deus sobre essa Glória a pessoa. Deus. Em nome de Jesus, ela está curada. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, está selado. Glória a Deus. Cria uma outra situação. Muito pouco, irmão. Treinar. Treinar? Certo. Expulsar o demônio? Já oramos pelo enfermo, né? Treinar. Treinar o cara ser um músico, vai, mais fácil para você. Ah, tá. Treinar para ser músico? Vai. Cânticos espontâneos. Né? Cânticos espontâneos aí. Então, meu querido, você fazer os cânticos espontâneos, teve uma vez que eu estava com o pastor Marcelo Jamal, e eu estava no teclado, de repente ele subiu, pegou o microfone e começou a fluir no Espírito. Então você tem que, quando você subir, você tem que estar mais liberdade no Espírito. Eu lembro que ele falou para mim, você está um pouquinho meio travado, Tiago. Você tem que se destravar, sabe? Entra na fiação. E se você fizer isso, você vai fluir também. Eu lembro quando ele começou a fluir, eu fui impactado. E você também pode ser essa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Amém? Isso é verdade. Vamos aplaudir o Senhor aqui? Então, olha aqui, eu treinei ele agora para ser, e agora para ele também formar novos líderes. Então, o cara está agora subindo e trazendo alguém com ele. Concorda comigo? Então, eu vou chegar para o Tiago, cara, você está preparado. Olha, você é um cara que pagou o preço, aceitou o vinde. Cara, você está sendo excepcional no seu treinamento. Eu tenho acompanhado você, cara. Você está firme, né? A integração foi de vento em popa. O seminário, cara, já está indo para o 3º ano. Cara, você tem muito conteúdo bíblico dentro de você. Pô, os cursos de qualificação, você já recebeu muita qualificação porque você é chamado. Estou vendo você funcionar. Cara, você está funcionando bem, muito melhor ainda, trazendo gente com você. Então é o seguinte, a partir de hoje, cara, eu estou aí para te cobrir, eu estou aí para te proteger, eu estou aí para te orientar. Você é o seu mentor, mas, cara, segue adiante, você já está estabelecido no ministério. Alguém pode aplaudir o Senhor aqui? Amém? Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então diga comigo. Eu faço. Diga para o seu irmão, você assiste. Depois eu faço. Você me ajuda. Depois você faz. E eu te ajudo. Depois você faz. E eu te supervisiono. Te dou suporte. Está comigo aqui ou não? Então, queridos, tudo isso é uma mentalidade de liderança. De liderança. E se você colocar isso no seu coração, você vai voltar aqui, múltiplo de 3, na nossa visão, na forma de nós fazermos. Como eu já disse, nós somos os únicos certos? Não. Tem gente que faz tão bem quanto nós ou melhor? Com certeza. Mas se Deus te trouxe para cá, não é para você fazer de lá, você fazer o daqui. Amém. Alguém está entendendo ou não? Amém. E se lá tiver alguma coisa que soma daqui, irmãos, bendito que vem em nome do Senhor. Ninguém aqui é orgulhoso para não aprender com os demais. Agora, o problema é que você não faz nem o daqui e quer ficar achando que faz de lá. Aí não funciona, querido. Aí não vai. Não tem o que dar certo na vida, um negócio assim. Você trabalha num lugar pensando que seria melhor trabalhar no outro. Namora com a mulher pensando que era melhor casar com a outra. Aí não dá certo, né? Queima Jesus nada. Quase toda pessoa velha e que não casou ainda, um dos motivos, ela sempre acha que vai vir o melhor. Morre solteiro. Está esperando o melhor, já está com 60 anos, irmão. É a mesma coisa no ministério, o cara sempre acha que vai abrir uma outra porta, uma grande oportunidade, ou como se o ministério chegasse pronto para ele. Oh, querido, que tolice, que engano. Então, presta bem atenção aqui, olha. E disseram os discípulos dos profetas. E disseram os discípulos dos profetas. E disseram os discípulos dos profetas. Eu concluo dizendo, eu não tenho chamado para abrir igreja, pastor. Eu não tenho chamado para ir lá à frente e governar. Então faça o seguinte,
se põe do lado de cá, ajuda quem tem. Porque a vontade de Deus é que a igreja seja aberta em cada nação, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, em cada vila e, se possível, em cada casa. Se você não vai ser o cara que vai, você ajuda as pessoas a irem, aí depois você volta para a igreja mãe novamente, e aí ajuda outra turma para ir, depois volta para a igreja mãe novamente, aleluia. E você, querido, vai ter o mesmo galardão, porque a lei diz, os que vão para a guerra recebem a mesma porção daqueles que ficam guardando as malas, amém? Amém. Você foi edificado aqui essa noite? Está encorajado a caminhar nessa visão aí? Amém. Então olha para o seu irmão e diga assim, não foque numa multidão. Foque em 3. Forme bem 3. Cuide bem de 3. Põe esses 3 no trilho. Daqui 5, 6, 7 anos. Se você não for o pastor, você vai ter ajudado um pastor a cuidar de um rebanho de 400 a 500 pessoas. Alguém pode dizer amém aqui? Amém. Aleluia. Pastor, mas 400, 500 pessoas é tão pouco. Agora imagina, nós temos aí em média 250 municípios em São Paulo. Imagina assim, em cada município desse nós temos uma igreja de 500 pessoas. Nós vamos ter um ministério de quantas pessoas? 1.250.000 pessoas, não é isso? Não é muito, se você olhar unitariamente. Se você olhar coletivamente, aleluia, 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 aleluia. Só em São Paulo, né? Eu espero que os números que eu dei estejam certos aí. Minha cabeça está meio cansada agora. Mas é isso aí. Então, queridos, é isso que eu quero de vocês. É isso que eu quero. Que cada discipulador tenha 3 discípulos. Que cada líder de casa tenha 3 futuros líderes de casa. Cada líder de ramo tenha 3 futuros líderes de ramo. Cada líder de área tenha 3 futuros líderes de área. Cada líder de área tenha 3 futuros líderes, né, de congregação. Cada pastor de congregação pense em abrir uma igreja mãe. Então a gente vai aí arrebentar com o inferno em nome de Jesus. Amém? Amém? Pai, da mesma forma que o Senhor concebeu a ideia no coração de Adão e Eva, que parecia megalomaníaca a ideia, como um casal poderia encher a terra, como um casal poderia encher a terra. Deus, coisas muito grandes para um casal só. Como uma família de 8 pessoas, no caso de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras, poderiam repopular a terra, repovoar a terra. Deus, uma ideia megalomaníaca. Mas o Senhor foi bom e misericordioso e deu e concebeu no coração de Noé essa ideia. Senhor, como poderia um homem velho, com idade avançada, marido de uma mulher estéril, poder se considerar pai de uma multidão, mãe de uma multidão, maior do que as estrelas dos céus, muito mais numerosas do que a areia do mar? E o Senhor concebeu no coração deste homem a ideia. Como que o Senhor, Deus, concebeu no coração de pessoas tão singelas como foram os discípulos do teu Filho Jesus Cristo, acreditarem que eles iriam começar em Jerusalém, mas também percorreriam Judeia, Samaria e chegariam aos confins da terra. Deus, eu nem sei se eles acreditariam que hoje o cristianismo seria a maior religião do mundo, aonde teríamos mais do que 1/3 da humanidade adorando a Jesus. Senhor, estabeleça no coração desses líderes que é possível plantar uma igreja cuidando bem de 3,
que é possível implantar uma igreja que vai ser voz, que vai ser luz, que vai ser uma igreja que planta outras igrejas, que vai ser uma igreja que ganha almas, que vai ser uma igreja que discipula vidas, que vai ser uma igreja que treina servos, que vai ser uma igreja que envia ministros. Senhor, a partir da sua localidade, Espírito Santo de Deus, conceba a ideia de que podemos formatar, ter essa igreja bem estabelecida na localidade, para que ela se multiplique nas nações, em nome de Jesus. Quem vai deixar o Espírito trabalhar, diga amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então você está desafiado. Semana que vem, você chegar com seus 3 aqui, aleluia. Não consigo vir com 3, vem com 1. Mas cadê seu 1? Ainda que você não vê ele na carne, vê ele no Espírito, está gerando, aleluia. Está com 1 mês de vida, 1 semana de vida, aleluia. Glória a Deus. Os seus líderes estão te esperando nos bate-canais, amém, querido? Então, você vai ter uma reunião agora com os seus líderes. Antes de você ir para lá, não deixe de entregar aqui a tua oferta, não deixe de entregar aqui o teu dízimo, tuas primícias, a sua oferta de missões, a sua oferta aos necessitados, de ação social, porque o Senhor Deus vai receber de bom grado, como aroma suave a sua oferta, e certamente a sua sementeira vai se multiplicar, para que você faça mais abundantemente além do que você tem feito até o dia de hoje. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém, querido? E a sua oferta. Glória a Deus. Vão na paz.